Salve, salve amigos da radiofonia, amantes do rádio. Estamos de volta aqui no nosso 6º podcast Memória do Rádio TCM. Hoje nós vamos aqui conversar com dois convidados muito especiais, dois nomes da radiofonia moçoroense que marcaram época. Um inclusive já está aposentado e o outro teve que deixar o rádio em pleno auge, no melhor momento da carreira. Quem é de Mossoró vai saber com quem a gente está falando. Eu vou apresentar para vocês, aqui no nosso podcast, o Wellington Lopes, da 105, e Silvio Filho, que marcou época aqui na Rádio Difusora de Mossoró. São muitas histórias nesse podcast especial, que inclusive é o último da nossa primeira série, que estamos encerrando com essas duas feras do rádio moçoroense. Sejam bem-vindos aí, Silvio Filho e Wellington Lopes. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Tássio, um grande prazer. Inicio já agradecendo a oportunidade. Eu estava dizendo aqui, você me deu um grande presente de estar aqui depois de tanto tempo tendo a oportunidade de falar no microfone, que é uma coisa que sempre me emociona, fez parte de um período muito marcante da minha vida. Então, uma alegria muito grande estar aqui conversando com você, ao lado do meu grande querido amigo Wellington. Tem história também. E de todas as pessoas que estão aí acompanhando o podcast. Diga aí, Wellington Lopes, está feliz de estar aqui com a gente? Prazer receber convite de você para vir participar aqui do podcast, Contar um pouquinho da nossa história, nossa trajetória de 31 anos de rádio em Mossoró. Identificado completamente com rádio FM, né? Apesar de ter começado... Não, comecei no AM. No AM. A gente vai falar sobre isso. Isso. Agora, Silvio, a gente teve aqui muitas lembranças, viu, do seu nome, apesar de você ter sido uma pessoa que passou, não foi um tempo muito grande, digamos assim, no rádio, mas marcou uma época, né? E a gente percebe muito isso, por exemplo, nas redes sociais, quando se fala em Silvio Filho, a gente andou pesquisando, molequinho da Silvio Filho, lembro muito bem, era meu locutor preferido, gostava da voz dele. Você tem conhecimento disso, né? Isso é muito bom, né? Muito marcante, né, Silvio? Eu estive no rádio, se a gente contar do primeiro dia que eu falei até o último, mais ou menos 10 anos. Não foi um tempo muito... Não foi muito tempo, como você já disse, mas foi muito intenso, Tássio. Intenso. Foi tão intenso que isso me marca até hoje. E eu tenho como uma lembrança de um momento muito especial, um momento mágico da minha vida. Então, assim, o rádio, o período no rádio, a história no rádio é guardada no meu coração com muito afeto. E você falou das redes sociais, e óbvio que eu acompanho, E assim, às vezes, para mim foi tão extraordinário que às vezes eu me pergunto, nossa, será que isso realmente aconteceu? E aí eu percebo que aconteceu quando eu vejo nas redes sociais as pessoas lembrando e tal, e lembrando com tanto carinho. Então, assim, realmente é um período, é como eu já disse, pouco tempo, mas com muita intensidade. Você foi o cometa, né? É um cometa no rádio de Mossoró. Quando eu escrevo lá no livro Memórias do Rádio, tem um capítulo que eu vou falar sobre a passagem de Silvio Filho, eu fiz essa alusão, o cometa do rádio de Mossoró. Você gostou ou não? Mais ou menos, um cometa que emitiu sua luz e ficou até hoje. Olha, eu definiria a minha jornada no rádio aqui em Mossoró como um verdadeiro conto de fadas. Olha aí, muito bem. Pois é. Tão lindo que foi. Tão lindo que foi, certo? Um garoto de 17 anos, mas conta aí, porque até a gente já conversou sobre isso, que ficou meio que difícil. Daqui a pouco a gente vai bater bola, viu, Wellington? Não fica com ciúme, não. Um menino de 17 anos, mais ou menos 18, assumiu um programa nobre no horário da manhã na Difusora, rádio tradicional, carregando nas costas aí a rádio todo um arcabouço do nome J. Belmont, que é aquela explosão toda. E isso é inédito. Pois é, essa pra história... época, né? Sim, sim. Ali era o quê? Final dos anos 80, né? Eu comecei na Difusora em 86, janeiro de 1986. Tássio, eu acho que essa história começa lá no pé da Serra de Patu. Por mesmo? Quê? Porque eu era um menino que jogava futebol, à tarde, e gostava de jogar futebol e gostava de acompanhar as notícias de futebol no rádio. Então, Rádio Globo, Jorge Cury, Valdir Amaral, Kleber Leite, Loureiro Neto, a Rádio Nacional também, José Carlos Araújo na época e tal. E aí comecei a acompanhar as resenhas na Rádio Globo, tá? Ao mesmo tempo em que eu acompanhava essas resenhas, eu comecei a ouvir os programas dos outros locutores também, Haroldo de Andrade, Valdir Vieira, Paulo Giovanni, Roberto Figueiredo, então vários locutores. E aí o que é que aconteceu? Eu comecei, meu amigo, a tomar muito gosto pelo rádio, desde Patu. E você sabe que naquela época a gente aprendia, a faculdade para trabalhar em rádio era ouvir rádio.
Então, ouvindo rádio, eu comecei a tomar muito gosto e a nutrir o sonho de trabalhar em rádio. Só que eu morava em Patu, era algo muito distante, Patu não tinha rádio, mas tinha a difusora. Aquela, né, a difusora da cidade, que eu lembro, eu vi o seu podcast e vi que você falou que trabalhou na difusora lá em Lages e tal. Foi as bocas de ferro. As bocas de ferro. Então, assim, a gente alimenta o sonho, né? Quando começa a ter aquela vontade de falar no microfone, você pensa, onde é que tem um microfone mais próximo? Numa cidade do interior, naquele serviço de som que tem na cidade, né? Então eu comecei a alimentar o desejo de repente estar lá falando. Isso com 13 anos, 14 anos. 13, 14 anos. Com 14 anos eu vim para Mossoró estudar no Abel Coelho. E em 1982, eu vim em 1982, foi o ano da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo da Espanha, aquela tragédia lá do Sarriá, Paulo Rossi e tal. O time mágico, a seleção brasileira. De Assis Linhares, vou contar aqui rapidamente o primeiro episódio dessa história, né? Vamos imaginar que é uma série, a gente tem aqui o primeiro episódio. Foi não. De Assis Linhares estava distribuindo tabelinha para a Copa do Mundo de 1982. Estava lá eu ouvindo o Musibol, né? Vou pegar a minha tabelinha. E fui lá para a Rádio Tapuio na época, pegar a tabelinha da Copa do Mundo de 1982. Era tradicional a tabelinha, né? O álbum de figurinhas, tinha tudo isso aí. Isso. Cheguei no estúdio, peguei a minha tabelinha e cadê querer ir embora? Fiquei encantado, né, com aquele cenário, porque eu estava ali diante da realidade do rádio acontecendo. Eu sempre ouvia, né, tinha o sonho, alimentava o desejo, mas eu estava ali diante da realidade acontecendo. Fiquei até o final da jornada esportiva. Impactado, né? Impactado. Isso. Fui para casa com a minha tabelinha e aí qual era o desafio? No domingo seguinte, a minha vontade de voltar. Só que não tinha mais tabelinha para pegar. E agora, o que é que eu faço? E o que é que eu fiz? Tinha 14 anos. O que é que eu fiz? Fui para a rádio, voltei lá, bati na porta e aí eu tive uma sorte muito grande porque eu bati na porta de uma pessoa com uma sensibilidade muito grande, que é de Assis Linhares. Né? Então bati na porta da Rádio Tapuio e disse para de Assis, eu vim aqui domingo passado pegar a tabelinha e eu gostaria de assistir o programa aí ao vivo. Pois é. De Assis, com a sensibilidade que ele tem, você sabe que entrar numa rádio, entrar em qualquer empresa, né, 14 anos, isso não é possível, não é permitido. Se você chegar e tentar entrar em qualquer lugar, você não consegue. Né? É um desafio. E eu lembro disso porque isso para mim é importante, né? Falar, destacar o fato de Assis ter aberto a porta para mim nesse momento é importante, porque eu até já tentei, fui na Rádio Tapuio outros dias, e eu lembro que na época o diretor perguntou, o que é que você está fazendo aqui, menino? E me convidou a sair. Né? Então, de Assis abriu a porta e eu fiquei assistindo o programa, ao vivo lá mais uma vez, e passei aí todos os domingos a assistir o programa de Assis ao vivo. Comecei a trabalhar com... Era o Musibol, não? Era o Musibol. O Musibol, e a gente ficava até o final da jornada, né? Porque tinha o Musibol antes do jogo, e depois do Musibol tinha o majestoso, depois do jogo tinha o majestoso placar com divulgação dos resultados do placar nacional. Majestoso placar. Pois é. Bom, passei aí todos os domingos, comecei a ser rádio escuta. Né? Você sabe que naquela época a gente não tinha a facilidade que tem hoje, então como era que o plantão trabalhava? Tinha algumas pessoas ouvindo no rádio os jogos pelo Brasil e quando tinha um gol ia lá, Assis, gol do Flamengo, gol do Vasco. E ele, olha o gol. Então eu, Collins Aquino, né, na época também lá na Rádio Tapuio, e aí fiquei trabalhando como rádio escuta, indo todos os domingos lá para a Rádio Tapuio. E mais ou menos um ano depois, a primeira vez que eu fui, acho que era maio, junho de 1982. Certo. Um ano depois, 1983, mais ou menos junho, julho, por aí, no majestoso placar, na divulgação do placar nacional, de Assis divulgava junto com Mendonça Filho, que hoje está em Fortaleza, né, nosso querido Mendonça. E Mendonça faltou, não foi. Olha só. E aí, eu com 15 anos, de Assis virou para mim e disse, vamos divulgar aqui os jogos da loteria comigo? Pronto, e aí era tudo que você queria. Só que sem aviso prévio, certo? Era tudo que eu queria, era tudo que eu mais desejava. E foi ali que começou a minha jornada, naquele momento, lendo a gente chamava de volante, né? Da loteria. Da loteria, lendo os jogos da loteria esportiva. Esse foi o ponto de partida, né, de uma série que depois a gente detalha um pouco mais. Vamos ouvir um pouquinho da história do Elvis. Então foi lá no estúdio da Rádio Tapuio, com o meu querido de Assis Linhares. Em 83. Em 1983. Maravilha. Diga aí, seu Wellington. Pois, a minha história, rapaz... Conte a sua história. Minha história começou com 12 anos de idade, cara. Eu já apaixonado pelo rádio, né? Sei. Aí sempre falava pro meu pai que gostava de rádio. E meu pai trabalhava taxista na época. Eu já com 17 anos, isso. Trabalhava no táxi com o pai do Cabi, o saudoso Zé Isídio.
Certo. E papai conhecia também o Cabi, né? Eu falava, o papai chegou para Cabi e falou... Camaradinha. Camaradinha. Meu filho é doido para trabalhar em rádio. Dá uma chance lá para ele. Cabi, manda ele lá pro esporte. Aí eu fiquei lá uns 5 meses, mais ou menos. Só lá, olhando lá, se ambientando com o pessoal, né? Depois de uns 5 meses... Na Libertadora. Sim, na Libertadora. 85, isso. E uns 6 meses depois eu estava aqui no Abel Coelho, na mesma classe que o Julimar Rodrigues. Isso. O narrador de futebol também. O Canhão. Fazia um programa no final de semana lá, né? E nesse final de semana eu falei, Julimar, deixa eu ir ajudar no programa também. Uhum. Aí eu, já querendo falar também, né? Aquela fome danada pro microfone. Ansioso. Aí Julimar disse, olha, vou dar chave para você aí anunciar as músicas do programa. Olha aí. E mandar um alô pra galera. Pronto, aí uma dessas histórias aí eu mandei gravar, o controlista gravar. Gravou, quando foi no outro dia eu chamei Cabi, vem aqui, escuta aqui esse locutor aqui, cara. Quem é esse cara aqui? Vê se você gosta. Aí eu botou lá para eu ver, ele disse, é muito bom. Quem é esse cara? Sou eu. É você. Então amanhã você já começa a fazer. Não reconheceu. Não conheceu não. Amanhã você já começa a fazer. Eu fazia um amadorismo, né? 3 minutos, 2 minutos por dia, mas isso era uma eternidade para quem está querendo começar, né? E era maravilhoso fazer. Aí depois disso aí eu fui me ambientando lá na equipe de esporte. Depois fui chamado para o Jomar Valença para fazer um noticiário lá no horário, de hora em hora, pela manhã na Libertadora. Certo. E depois me deram um programa à tarde, um programa top jovem, só música jovem, né? O que eu queria. Pronto. Estilo FM, né? Casou, deitou. Aí era de 1 às 3. Passei 1 ano mais ou menos lá e Reinaldo saiu da difusora, Ângelo me chamou. Aí eu fui para lá. Pronto. Isso em final de 88, 89, todo dia eu trabalhei na difusora. Olha só. Aí depois de 1 ano na difusora, fui chamado para 105, que inaugurou a 105 aqui, né? Mossoró, FM. E eu Você da primeira equipe? Era. Não, da primeira equipe não. Eu já fui da parte da segunda equipe. A primeira equipe era Everi, parece que Everi e outra pessoa lá, que não estou lembrado. Sei que Everi é pela manhã. Uhum. Aí depois de 1 ano que ela foi inaugurada, eu doido por FM, aí me chamaram, Jacigo Gel na época, saudosa. Me convidou, eu fui na hora. Já FM, já vou na hora. Aí era cheguei a lá. Febre do momento. Aí hein? fiquei lá até me aposentar, até 2017. Foram o quê? Mais de 30 anos, né? Não, na 105? Não chegou a isso? Não. Foi de 88 a... Foram 29, 28 né? anos. 28 anos. Ou 28 anos de 105. Olha só, a história toda, né? Você é totalmente identificado com aquela rádio, né? A sua história, né? Exatamente. Mas disso, nesse meu termo, eu fui convidado também para... Um amigo meu, Décio, foi para Fortaleza. Uhum. E eu também fui lá fazer um teste, fizemos um teste. Ele ficou lá na Tempo. Uhum. Eu também fui chamado para ficar. Mas na época eu estava noivo para casar e não quis, não. Porque era o mesmo salário de lá, era daqui. Eu disse, vixe, pai, me vir para cá. Para pagar moradia. Prefeito tá alimento, em casa e ao lado transporte, da mulher, né? Exato, aí não fui não. Fez a escolha correta, né? Exatamente. Estou satisfeito, graças a Deus. Mas você sempre foi identificado com a FM, né? Fui. Com a comunicação em FM. Suas inspirações quais foram? Fortaleza, AM do Povo, FM do Povo, Lói Filho, o Paulinho Leme lá de Fortaleza. Fantástico, sei. Fran Silveira. Ouvi essa turma. Gladstone de Oliveira, muito bom da Rádio Cidade. Esse pessoal, você ouvindo, é como o senhor falou para ele. A universidade, a escola do rádio é você ouvir. E você gostando, mano. Você, como o D6 falou, o cara fazer o que gosta, né? Ganhar e fazer o que gosta. Apesar de não ganhar muito, né? Sabemos. Mas você sente saudade, Wellington? Aí você tá... Sim, mas eu ainda estou nativo ainda. Eu não faço mais diariamente, né? Mas eu tenho um programa no final de semana na 105 gravado, eu gravo e mando para lá. Eu faço as gravações da rádio. Faço também para Fortaleza. Foi o Mendonça, lembrar falando do Mendonça Filho. Meu amigo, quando soube que eu estava aposentado, ligou para mim e disse: rapaz, eu vou arranjar uma boca para você aqui em Fortaleza. Aí eu sou a voz lá da Assunção. Sim, rádio. Faço as gravações de vinhetas comerciais, chamada de esporte, tudo é comigo lá. E o que você gostou mais de fazer lá na 105 ali? Que programa que você gostou mais? O da manhã, né? Eu também eu gosto muito de fazer na época o Dance Night, que era aos sábados, que é só música dance, né? Eu gosto muito de dance aí. Aí eu ainda estou fazendo esse agora, não é o Dance Night, é o Golden Hits que eu faço, de 8 às 10 da noite. Eu lembro você fazendo o programa Canal. Canal, né? 105. Cheguei em Mossoró, tem um programa Canal. À tarde, né? À tarde, isso, exatamente. Beleza. Silvio, você acha que há uma diferenciação entre o comunicador e o locutor? Sim, porque assim... Onde é que é a margem, a linha divisória disso? Olha,
Para ser locutor, você pode ter um texto escrito e você lê o texto e você é um locutor, né? Para ser um comunicador, você precisa de muita criatividade. Você precisa ter a habilidade do improviso. Você precisa conectar múltiplas variáveis, né? Porque tem o ouvinte para você conversar, tem uma opinião que você deve dar depois de ler uma informação. Então, a equação é mais complexa para ser comunicador, eu diria, né? Você tem que ter uma capacidade de sedução. O locutor não necessariamente. Se ele tiver uma voz bonita e uma capacidade de ler um texto, né? Por exemplo, Disseu Rabelo, lá, o locutor que foi a voz da Globo durante muito tempo. Né? Um espetáculo de voz, sempre lendo um texto e cumprindo a função. Né? Então, assim, ele não precisa ter criatividade. De uma maneira geral, ele não precisa ter criatividade. Existe a empatia, né? Isso. A empatia com o essa ouvinte. conexão com o ouvinte, né? Essa capacidade de conectar o ouvinte e conquistar a audiência, né? Isso é algo que depende de uma habilidade mais profunda que só o comunicador consegue. O locutor, não necessariamente. Né? Eu acho que você precisa, por exemplo, para fazer um programa, um horário, né? Que tem variedades, por exemplo, você precisa ter essa habilidade do comunicador também. Perfeito. O carisma, tem que ter carisma também, né? O carisma. A empatia. Exatamente. E você conquistou isso, né, desde novo lá. Por exemplo, as informações que a gente tem da época é que você era o cara que era o sucesso no Abel Coelho, é verdade ou não? Como jovem na época ali, 18 anos, né? Tinha muitas fãs do rádio, né? Digamos. Olha, eu cheguei no Abel Coelho como um menino tímido do pé da serra, porque eu sou bem tímido, né? Assim, e isso é curioso, porque assim, dentro de um estúdio eu me sinto absolutamente em casa, à vontade. Mas se o microfone estiver em um palco com uma plateia, muda tudo. Né? Assim, o meu comportamento muda, eu já não tenho mais a mesma naturalidade. Depois que a gente começa a trabalhar em rádio, é natural que as pessoas tomem conhecimento, né? Então, assim, eu acho que era uma popularidade natural decorrente do fato de estar trabalhando no rádio. Eu não acho... Mas ele impactou ali como aluno ainda? De repente você era conhecido de todo mundo e tal? Olha, o trabalho no rádio impactou muito como aluno. Por quê? Não necessariamente por causa da popularidade, né? Já que você perguntou se impactou, eu acho que esse dado é relevante. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu tenho uma questão, né? Eu tenho uma característica que eu gosto de focar. Para ter qualidade em algo, eu gosto de focar. Hoje a gente fala muito de multitarefa, né? Eu não sou multitarefa. Eu gosto de focar e verticalizar e aprofundar. Então, quando eu comecei a trabalhar no rádio, absolutamente apaixonado, a minha vida como estudante ficou um pouco comprometida. Eu já não tinha mais a mesma disciplina para estudar. Eu continuava lendo muito porque, né, algo que sempre me acompanhou foi a questão da leitura. Ler foi algo que eu mantive independente de qualquer contexto. Mas quando eu entrei no rádio, eu passei a ler algo que tivesse relação com o meu trabalho. Então, de uma certa maneira, afetou um pouco a vida de estudante. Não afetou completamente, porque como eu lia muito, acabava conseguindo dar conta lá da escola sem muita dificuldade por causa do hábito de leitura. A bagagem que já tinha adquirido, né? E qual era o programa que você fazia de manhã na difusora lá? Tássio, tem uma historinha interessante, não sei se você vai chegar depois, antes da difusora. Eu já pulei etapas, né? Porque teve a Libertadora. Né? E a Libertadora é um passo importante porque pavimentou o caminho para chegar na difusora. Então faça um resumo, uma abreviação aí para... Pois é, veja só, quando eu falei a primeira vez na Rádio Tapuio, em julho mais ou menos, 1983 foi o ano de inauguração da Rádio Libertadora. Então, assim, a Rádio Libertadora estava sendo organizada, as pessoas sendo contratadas, e aí o grande sonho, meu amigo, era trabalhar na Libertadora. E eis que, de repente, Rodrigo Rodrigues, né, era noticiarista na Rádio Tapuio, e ele acompanhou o meu início. E Rodrigo estava indo para a Rádio Libertadora. Patrício de Oliveira era o chefe da equipe de esporte e ainda não tinha contratado um plantão, alguém para fazer o plantão. Sim. E aí, Rodrigo Rodrigues, que me viu começando lá na Rádio Tapuio, me indicou para Patrício de Oliveira. Olha só. E eu fui contratado para trabalhar na equipe de esportes, na extraordinária equipe de esportes comandada por Patrício. A primeira, né? Na Rádio Libertadora, né? Quando eu fui contratado, né, eu tinha 15 anos. Quando eu decidi que iria, eu completei 16 anos em setembro, que foi exatamente o ano de inauguração. E aí, bom, comecei no esporte da Rádio Libertadora e Dr. Milton Marques, nosso querido e saudoso Dr. Milton, me chamou e disse: Silvio, você vai apresentar um programa à tarde. E aí eu comecei a apresentar um programa à tarde na Rádio Libertadora, já com 16 anos. Alguns meses depois, o Dr. Milton me chama e diz assim: Silvio, seu programa, a audiência não está satisfatória.
Porque para o Dr. Milton você tinha que ter audiência. Ele fazia uma pesquisa permanente, ele tinha uma equipe de pesquisa, né? Então e precisava ser o primeiro da audiência, né? Se a audiência não está muito satisfatória, eu vou lhe colocar para a noite. Você sabe que o horário da tarde, em relação à noite, é um horário, no rádio, é um horário mais qualificado, né? Sim. Bom, fui para a noite. E aí foi a minha grande oportunidade, porque eu encaixei muito bem na noite. E a partir do meu trabalho na noite, eu comecei a participar ativamente no programa do nosso querido Jomar Valença, pela manhã. Sim, grande Jomar Valença. A ponto de quando o Jomar tirava férias, eu o substituía, ainda com 16 anos. Né? Então, assim, eu acho que essa trajetória de fazer o programa da noite na Rádio Libertadora e depois de substituir Jomar Valença, né, com essas oportunidades que Dr. Milton e o próprio Jomar me ofereciam, que assim, eu olho para isso, quando eu lembro, né, você imagine, 16 anos substituindo, Jomar era uma marca do rádio quando ele veio para Natal. Sem dúvida. Quando ele veio para Mossoró. Não apenas porque ele apresentava um programa, ele era a voz da rádio. Jomar era a estética da rádio, né? Uma voz muito bonita, muito poderosa. E eu estava ali com 16 anos, quando ele tirava férias, né? Fazendo o programa Jomar Valença. Para mim aquilo era surreal. Inédito, sem dúvida, né? Ele é um cara de muita bagagem, né? Já tinha muita bagagem. Já tinha muita bagagem, muita experiência, e era também a nossa referência na rádio, né? A gente olhava e se inspirava. Então nosso mestre, né? Isso. Nosso mestre. Então, além da bagagem que você procurava adquirir através das leituras, você teve a oportunidade de ter boas relações, convivências, né, com esses profissionais aí que deram o gancho, né? Foi dando gancho aos poucos, ao ponto de você já, com novinho ainda, já ter uma maturidade para a comunicação. Né? Sem dúvida. Né? Eu fui muito bem guiado, orientado, né? Porque eu tinha Jomar, eu tinha vários outros colegas que trabalhavam. A equipe da Rádio Libertadora era uma equipe ultra qualificada. Pois é. Né? E tinha Dr. Milton como um guia, né? Porque ele não era só o diretor da rádio ou o dono da rádio. Ele era um guia de todos nós. Um guia. Né? A ponto disso, você estava fazendo o programa e fazia alguma observação ou tocava uma música, ele ligava para problematizar. Não era para dizer está certo ou está errado. Certo. Era para dizer, será que isso está adequado? Música tal. Será que essa música está adequada? Né? Eu lembro demais, fazendo o programa da noite, o telefone tocava, Dr. Milton no telefone. Silvio, será que o ouvinte vai gostar dessa música? E a gente argumentava, né? Às vezes conseguia convencê-lo e às vezes ele ganhava, né? Mas o relevante é que a gente tinha esse guia que estava ali ouvindo a rádio o tempo inteiro e de alguma maneira, né, orientando e ajudando na construção dos caminhos. Você teve alguma passagem que lhe marcou com ele? Com o Milton Marques? Muitas. Porque todo mundo tem, né? Quem é daqui da TCM também tem alguma coisa para contar. Muitas. Em particular. Entre tantas, tem um episódio curioso. Uma certa vez eu cheguei na rádio para fazer o programa e a rádio estava fora do ar. João de Castro, né? Nosso saudoso João de Castro, estava lá trabalhando na rádio para colocar a rádio no ar. E eu disse, João, vai entrar no ar logo? Ele disse, não sei. Mais ou menos, não sei. Né? Problema técnico. Não tem previsão. E aí eu saí da rádio, né, e fui até o Pax. Acabei entrando no cinema e fiquei vendo o filme até o final. Olha aí. Quando voltei para a rádio estava no ar. Eita. E o recado de Dr. Milton. Eita. Ele quer falar com você e disse que você vem à rádio amanhã pela manhã para falar com ele. Dia seguinte. No dia seguinte. Caramba, e aí como é que ficou sua cabeça, hein? Pois é. Bom, agora, eu não sei o que é que aconteceu comigo, que eu simplesmente não fui. Sim, você não foi. Eu não fui falar com o Dr. Milton. Não atendeu o recado. Não atendi o recado. Por alguma razão, não atendi, não sei o que foi, né? Eu não sou tão rebelde assim, mas eu não fui. E ficou de boa. Bom, fiz de conta que não tinha acontecido nada e fui fazer o programa normalmente à noite. Estou lá fazendo o programa e, de repente, quando olho lá para a vidraça do estúdio, quem está na vidraça do estúdio? Dr. Milton. Ele saiu de casa. Eu não fui falar com ele pela manhã, mas ele saiu de casa à noite para ir falar comigo. E aí só, né, aquele chamado assim na vidraça e agora? E o suspense, né? Caramba! Pois é, lá na Rádio Libertadora tinha um pátiozinho, tinha uma pracinha, né, com uns banquinhos e tal. Dr. Milton me chamou lá para os banquinhos. Aí você disse, então vamos, vai agora. Pois é. Chegou minha hora. Velho. Agora vai ser a despedida, né? Algo assim, né? Encerra a carreira na Libertadora. E não foi, né? Foi uma conversa demorada, né? Meia hora, 40 minutos ou mais. Eu não consigo mensurar. Mais de meia hora, com certeza. De uma pessoa que olhava para um jovem de 16 anos, né? Realmente como um grande amigo, ou até como um pai, tentando orientar,
na construção do caminho. Então, assim, você imagine, Dr. Milton era uma grande referência em Mossoró, né? Sem dúvida. Não só pela rádio, mas pela carreira como médico também. Ele saía de casa à noite para ter uma conversa com um menino de 16 anos que cometeu uma falta grave no dia anterior. Então, assim, isso para mim foi muito marcante. E isso é um exemplo de várias outras atitudes do Dr. Milton, que sempre chamava para conversar, né? Sempre discutia, né? Uma vez ele gravou um programa em São Paulo, na época, isso é curioso, né? E rápido. E era um programa no rádio apresentado por Gugu Liberato. Sim. E ele pegou a fita e disse assim: Silvio, vem aqui. Eu acho que esse locutor, eu acho que você lembra alguma coisa desse locutor. Ouça aí, veja aí, né? Se você pode se inspirar. Ou seja, ele estava sempre olhando para o detalhe, sabe? E eu tive o privilégio, então, de começar a minha carreira no rádio com esse tipo de profissionalismo, né? Com esse tipo de qualidade. Exato. Isso pavimentou a minha jornada, né? O meu caminho para a Rádio Difusora, que é um outro ponto da série. A gente continua agora ou depois de Wellington falar? Já recebi um toque aqui que estamos chegando já perto da reta final, mas a gente vai estirar só um pouquinho hoje aqui, porque é o último, afinal de contas, é o nosso último da primeira temporada. Wellington, conta aí alguma passagem que lhe marcou também na 105, na sua trajetória do rádio. Passagem, como o Silvio falou, é só na Libertadores. No início, né, também eu estava iniciando. E você também conviveu com uma das pessoas extraordinárias, que é do Padre Sátiro. Padre Sátiro. Sim, Padre Sátiro, na 105. Pessoa extraordinária também. Aí eu estava começando na Libertadora e fazendo o esporte, né? Só notícias de esporte amador, não tinha essa responsabilidade toda. Aí cheguei lá, fazia pela manhã, ia pela manhã bater lá, redigir lá as notícias, né, do esporte. Aí o noticiarista, decidiram me botar para fazer esse noticiário de manhã, pela manhã. Chegou assim, bate pronto para mim. Sem o noticiário hoje é com você. Faltando 2 minutos. Eu, eita, peguei lá a lauda. A lauda, né? A antiga lauda da fotografia. E fiz o noticiário e fiquei fazendo. E outro fato marcante foi quando o Jomar, que era o nosso mestre, né, da rádio, a gente se espelhava sempre nele. Quando ele tirou férias, ele é de Curitiba e foi passar as férias em Curitiba e deixou 3 pessoas, 3 ou 4, responsáveis para gravar os comerciais. Porque a maioria dos comerciais, né, Silvio, era com ele, a voz dele, que ele fazia. Aí uma desses caras aí para gravar, eu estava no meio. Eu fiquei assim até surpreso, porque eu estava começando, né? Foi Cabi, deixou Cabi outros locutores lá mais experientes, né? E eu estava no meio também. Aí você também vai fazer comercial, vai gravar comercial. Eu disse, bom saber disso. Uma oportunidade, foi, né? Aí foi daí que eu já comecei a ter a gosto de gravar. Pegar o gosto para gravar comercial, né? A Libertadores, onde você começou, sua carreira foi na 105. As duas são um carinho diferente. Não, eu comecei na Libertadora de 1986, passei até 88, e de 88 a 89 na Difusora. Aí de 89 para cá foi tudo 105. Muito bem. E a 105 é o que está mais presente, assim, né? Exato, a sua marca, né? Você isso, porque passei muito tempo lá, né? Muito bom trabalhar lá também, sem pressão, entendeu? Você gosta de trabalhar sem pressão, é mais tranquilo. Não, sem pressão assim. Sem pressão, mas, eu entendo, mas família. É bom a pressão, porque eu trabalhei com o Ângelo, é um baita diretor de programação, de rádio, entende pra caramba. E eu gosto de ser cobrado, entendeu? Porque lá só fica lá quem é bom mesmo, né? Acaba não ser, pisou no tomate, como diz o Cabi, né? Escorregou na maionese, ele tá fora. Disse que o Ângelo realmente era bem rigoroso Mas ele era um cara à frente do tempo que ele estava vivendo. Talvez essa experiência, pelo perfil, a experiência que Silvio Filho teve nessa situação da Libertadores, se fosse Ângelo, talvez a abordagem fosse outra. Talvez. Talvez. Mas, Silvio, dá um detalhe aí da sua experiência na Difusora. A gente também já está chegando perto de acabar, como eu tinha tocado no início, né? Que você foi lá e arrebentou na audiência ali naquele momento, né? Pois é, só na finalização da história, eu voltei para o estúdio e continuei minha história lá na Rádio Libertadora ainda há algum tempo, até surgir a proposta de ir para a Rádio Difusora, né? E aí, Dr. Milton Dr. Milton já tinha deixado, coincidiu, foi exatamente quando o Dr. Milton deixou a Rádio Libertadora, eu recebi a proposta para a Rádio Difusora, para o horário da manhã da Difusora, com 18 anos. O horário que tinha sido de J. Belmont, né? Então, assim, o horário tinha uma marca de peso, né? Porque Belmont foi um ícone,
Foi um ícone do rádio. Né? Isso. Ele tinha um impacto tão grande, uma audiência tão extraordinária, foi eleito deputado estadual. Então, assim, foi um político importante do Estado em função do trabalho desempenhado no rádio. E eu estava lá na Rádio Difusora, convidado para fazer o horário da manhã. Né? E aí, bom, como é que você enfrenta uma situação dessa? Né? Bom, estava me convidando, então... E quem me convidou? Ângelo Augusto Fernandes. O diretor, né? O cara. O cara do rádio, né? Assim, a ideia é que ele sabia o que estava fazendo. Então, assim, a minha questão é, bom, se Ângelo está convidando, ele sabe o que está fazendo, né? Então, vamos lá. Fui com 18 anos, comecei em janeiro de 1986, tinha completado 18 anos em setembro de 85, e fiquei na Rádio Difusora quase 5 anos, né? E saí quando, né, de repente, precisei sair da rádio, mas foram 5 anos na Rádio Difusora. E é interessante porque eu lembro bem, assim, Belmont tinha uma marca, ele fazia um trabalho, né, de assistência, né? E eu cheguei lá com outra marca, eu não tinha essa marca, né? Essa assistência, ela dava um retorno muito grande. E eu não tinha esse retorno da assistência. Então, eu tive que construir a minha marca de outra forma. Audiência. E a minha audiência, e ter audiência e ser o primeiro. Porque Ângelo não aceitava que ficasse no horário alguém que não fosse o primeiro da audiência. Exato. E mais do que isso, ele era tão exigente que quando chegava uma pesquisa, né, ele não comparava com outras rádios. Ele comparava com a própria difusora e com o seu próprio horário, porque a pesquisa vem dividida, por exemplo, de 8 às 9, de 9 às 10 e de 10 às 11. Fragmentada. Então ele olhava e dizia, Silvio, por que a sua audiência de 8 às 9 não é tão boa quanto de 9 às 10? Vamos ver o que está acontecendo. Fantástico. Tem um acompanhamento realmente minucioso, viu? Era dessa forma que eu trabalhava com o Ângelo. E aí, Wellington, a minha experiência foi o contrário. Era na pressão o tempo inteiro. Porque comecei na pressão com o Dr. Milton. Óbvio que era uma pressão mais educativa, mais formativa, né? E depois segui na pressão com o Ângelo. Então, assim, eu trabalhei com 2 diretores que só permitiam que você continuasse fazendo os programas se você fosse o primeiro da audiência. Então, Tássio, quando eu lembro que eu vivi essa experiência e consegui, de uma certa forma, né, ter um resultado muito satisfatório, porque eu saí do rádio quando eu pedi para sair, né, assim, foi uma iluminação muito grande. Eu fui, por isso que eu falo para você, é um conto de fadas, meu amigo. É um conto de fadas. Quando eu vejo as minhas fotos, no tempo que eu fazia isso, né, eu digo, não é possível. Quando eu olho para um garoto de 18 anos, eu digo, mas não é possível que eu tenha ido para a difusora para a hora da manhã com essa idade. Exatamente. Então, assim... Com aquele rádio forte ainda que era, né? Pois é. E você trocou a carreira da comunicação pelo direito, mas permanece ainda a comunicação. Saiu do rádio, mas o rádio não saiu de você. De forma nenhuma. É como assim, eu saí de Patu, mas Patu não saiu de mim. Eu sou do pé da serra, né? Eu sou um sertanejo do pé da serra. Eu sou um radialista, minha alma é do rádio, a minha alma é da comunicação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Eu saí do rádio porque aconteceu. Né? Entrei no curso de Direito, depois eu sempre gostei muito de ler. Estudar. De estudar, e o curso de Direito é um curso que cria muitas oportunidades. Na minha época, então, a gente tinha um concurso atrás do outro. E aí meio que aconteceu, porque como eu gostava muito de ler, comecei a estudar, e aí os concursos foram aparecendo. Explodiu de concursos, né, nessa época. E aí explodiu de concurso e eu acabei passando no concurso e depois não teve, né, assim, tinha que fazer uma avaliação, e aí naquele momento eu também gosto de experimentar, e aí ficou a ideia, né? Bom, vamos experimentar aqui para ver o que é que acontece. E aí depois que a história começa, dependendo do concurso no qual você é aprovado, fica um pouco irreversível. Mas eu digo a você, se eu tivesse a oportunidade de, né, ter passado num concurso que pudesse conciliar de alguma maneira, fazendo pelo menos um programa no final de semana, teria sido também uma história muito agradável para mim. Tenho nenhuma muito dúvida. Bem. Wellington, a gente está chegando aqui ao final, a gente tem as fotos aqui. Você quer detalhar também teve algum momento seu que você nunca sempre teve convicto que era o rádio mesmo? Rádio mesmo. Né? É o vício, né? Rádio. Nunca teve outra atividade paralela. Não, só rádio. Só. Muito bem. Bom, então vamos aí às nossas fotos aqui dos convidados que mandaram aqui no nosso podcast. Olha aí, esse era o momento lá da... Qual momento era aí, o Silvio Filho? Isso aí é na difusora já, fazendo horário pela manhã. Acredite se quiser. Olha a cadeirinha do estúdio. A cadeirinha de pailinha, hein? Pois essa é uma peculiaridade que todos os
convidados aqui mostram os estúdios das antigas e Sim, realmente sim. não há muito esse conforto, não, né? Era o que tinha para o momento. O que tinha de bom era o talento mesmo dos comunicadores. Aí eu já tinha acho que 20, 21, mais ou menos, né? Ou seja, eu já tinha aí uns 2, 3 anos. Só o filé de borboleta aí, viu? Pois é, cabelo grande, né? Magrinho, era bem magro. Ainda Magrinho. continua um pouco mais, mas era bem mais magro, né? Perfeito. Vamos lá, a próxima aí, Tiago, por favor. Olha, isso é uma coluna da colunista Ivonete de Paula, não é isso? Saudosa Ivonete. Na coluna Estilo aí, ó, o encontro, isso no jornal é Gazeta do Oeste, Silvio? Isso é uma notícia, inclusive curiosa, porque Jomar estava na Libertadora ainda, ele fez lá uma espécie de pesquisa, alguma coisa, e aí está dizendo que Jomar, né, me escolheu como o locutor, o locutor Jomar Valença escolheu o Silvio Filho, o melhor comunicador do rádio de Mossoró e tal. Então, assim, muito curioso. No ano de 88. De 88. Curioso e muito inusitado isso. Foi interessante porque Jomar me ligou, eu participei do programa dele ao vivo, eu na difusora e ele na Libertadora, e eu inclusive coloquei no ar a minha fala na difusora e na Libertadora ao mesmo tempo quando eu falei lá no programa de Jomar no dia que ele, né, teve essa gentileza. Olha a generosidade de Jomar, né? Ele apresentando um programa no mesmo horário, né? E liga para o locutor que está lá na outra rádio. Concorrente, né? Para fazer uma homenagem dessa natureza. Ele que era o meu, né, assim, a fonte de inspiração de todos nós, o nosso mestre. Então, assim, foi um momento realmente muito especial. Disse Ivonete de Paula, e na coluna Estilo aí, o jovem Raimundo Silvio Dantas Filho, o grande comunicador Silvio Filho, que há 6 anos veio de Patu, onde nasceu, chegou e está brilhando no rádio moçoroense. Tá? Isso é um registro histórico aí, viu? Sim. Nas páginas da Gazeta. Vamos ao próximo aí. Olha aí esse estúdio aí. Pois essa imagem, isso aqui é o estúdio da Rádio Tapuio, né, de Assis Linhares e Mendonça Filho, exatamente quando eu comecei. Era esse cenário aí. Eu todos os domingos ia para a Rádio Tapuio e ficava diante desse cenário. E aí nós temos Mendonça Filho, e foi exatamente no dia que ele faltou que eu ocupei esse lugar de Mendonça para divulgar a loteria esportiva junto com o dia 6. Quem foi a foto, você sabe não? O ponto de partida, quem fez essa foto? Sim. Não. Não dá pra saber. Eu encontrei, essa foto tem nas redes sociais, né? Eu não sei. Eu só sei que este é o cenário. Isso eu lembro muito bem. Muito bom. Mendonça faltou, eu sentei nessa cadeira no lugar dele, nesse microfone, mais ou menos nessa mesma época aí. Perfeito. Vamos à próxima aí. Tiago, por favor. A carteirinha. Essa é a carteirinha de comunicador que eu guardo até hoje. Locutor, né? Apresentador, rapaz. Olha a cara de menino aí. Era né? tradicional as carteirinhas. Teve também, Wellington, carteirinha? Você? Muitas. E Pois tem uma assinatura de Renato Severiano Filho ali. Ele era o presidente, né? Do sindicato? Exatamente. Ele era o presidente na época, Renato Severiano. 1986. Fevereiro de 86, eu tinha acabado de estrear na Rádio Difusora, né? Tá aí. Locutor, apresentador, guardo até hoje e não é à toa, né? Isso. É pelo carinho que eu tenho por essa história que eu vivi no rádio, né? Para mim foi mágica. Uma próxima aí, Tiago, por favor. Eita, o nosso amigo aí, o grande Wellington Lopes, comunicador aí também, só o filé de borboleta aí, viu? 18 anos, 20 aí não? 21, mais ou menos, 21. Isso é na Libertadora. Estudei na Libertadora. Olha o microfone aí, ó. Lá pedestal aí do microfone. Pois é, rapaz. Lá no comecinho também. No comecinho da história. Lá no comecinho. O Hélio tava com todo o pique aí no início aí. Já tava gravando os comerciais também. Já gravava, já. Muito bem, Wellington Lopes. Vamos à próxima aí. Tem outra, Tiago? Sim, Essa foto, infelizmente, a resolução dela... A gente não tá legal, né? Mas isso era a equipe... Volta aí, por favor, Tiago. Vê se dá isso era a equipe da 105. Vai identificando lá. Aí, por favor. Lá. Alain aí, né? Primeiro. Thelma. Dona Jacia, diretora. Lúcia, mulher do cafezinho, aí lá do lado. Faleceu, né? Lúcia faleceu. Não, nessa Lúcia não, essa aí é outra. É outra? É outra. Desculpa. Anterior. Eu, né? Nivaldo Oliveira, Valber, o Mito, Renticiano e o Anderson, o operador. Muito bem. Isso aí é anos 90, mais ou menos. Isso, né? isso. Isso é uma reportagem no jornal Moçoroense. Muito bem. Bom, gente, então é isso aí. Essas histórias do rádio de Mossoró, que a gente aqui com Wellington Lopes, grande nome da 105 FM, com o nosso Silvio Filho também, que marcou grande época no rádio de Mossoró. A gente quer agradecer, Silvio, aí a você, ao Wellington Lopes, essa participação. O detalhe é o nosso último podcast aqui da primeira temporada. A gente pode ter mais outras experiências no segundo semestre. Estamos discutindo essa possibilidade aí com a direção
do jornalismo. Mas, Wellington, deixa aí seu recado final, meu amigo. Obrigado por ter vindo. Gostou da experiência? Isso. Gostei. Falar um pouquinho, né, da nossa história. Importante, né? Uns 31 anos que passei no rádio. 31 anos de prazer, né? Porque fazer o que gosta, bom demais você acordar todos os dias. E acordar com a energia renovada. Todo dia é um começo. Sempre começando, sempre aprendendo, certo? Isso. E essa história da vida, a vida é assim, né? Você todo dia é vivendo e aprendendo, como diz a música do Guilherme Arantes, né? Perfeito. Vivendo e aprendendo a jogar. Muito bom. Foi um prazer mesmo ter Você faz falar. parte da história do rádio de Mossoró, viu? Seu É uma trabalho. pequena contribuição, né? Muitos lembram Wellington Lopes aí na Chegadinho no pedaço. Chegadinho no pedaço. E Silvio, a gente também quer agradecer a sua participação marcante aqui, como você já disse no início, é um presente também para você e para a gente registrar. Fique à vontade então para deixar o seu toque final aí com a gente aqui no nosso podcast em relação à memória do rádio, esse projeto que a gente está empreendendo aí. Tássio, agradecer demais a oportunidade de estar aqui, né? E parabenizar você, a TCM, pela iniciativa, um podcast com um registro da história, né? Isso é fundamental. Eu sou fascinado por história, então desde o primeiro momento que nós tivemos o contato, para mim era uma questão de honra. Eu me senti muito privilegiado, né, por esse momento e assim estou muito alegre por ter sido lembrado, né? Porque eu comecei há 40 anos, saí há 30 anos e de repente recebi esse convite, então fiquei muito honrado por esta lembrança. Sim. De estar aqui falando sobre momentos, né, dessa história, e eu morro de saudade do rádio. Então estar aqui falando sobre esses momentos para mim foi uma emoção muito grande e uma alegria assim infinita. Perfeito, muitíssimo obrigado pela oportunidade. A você e um abraço para todos que acompanharam. Valeu. Obrigado por participar. Tamo junto aí na história do rádio. Gente, é isso aí. Vamos encerrando então o nosso sexto e último podcast dessa primeira temporada do podcast TCM aqui no tcmnoticia.com.br. Fique ligado no nosso portal de notícias, esse e outros conteúdos. Agradecendo nossos parceiros aí, a Mr. Capas, que cedeu esse radinho aqui para fazer cenário conosco, e também o Casarão das Noivas. Hoje nós tivemos a técnica de áudio aí do nosso Tiago Bate-Volta, futuro papai aí da cidade. Parabéns, Tiago, vamos fazer esse registro aí, vem um garotão aí, filho do nosso amigo Tiago. E também Francisco Silva, o Chico Story, o original também no corte aqui conosco. Direção de jornalismo de Moisés Albuquerque, esse é fera. Valeu, gente, bom demais contar a história da radiofonia de Mossoró. Aguarde logo mais aí o nosso livro Memórias do Rádio Mossoroense. A gente vai dar um toque aí em breve. Abraço!